Mas, de fato, o Supremo vai mexendo em tudo, vai legislando, e às vezes se legisla até para punir, né? Como foi no caso do TSE do Deltan Dallagnol. É que aquilo ali, pelo amor de Deus, né, Você gente? contorna a lei diz um negócio, o sujeito é membro do Ministério Público, mas é muito rapidamente, membro do Ministério Público, pode pedir exoneração, e ele mantém a elegibilidade, né? Ele está dizendo isso com outras palavras, mantém a elegibilidade, quer dizer, se ele quiser sair do Ministério Público, se candidatar a qualquer cargo político, ele mantém a elegibilidade se ele pedir a exoneração sem haver um procedimento administrativo disciplinar aberto, que é o chamado PAD. Então, se não houver um procedimento disso contra ele no Ministério Público, ao pedir a exoneração, ele mantém a sua elegibilidade. Isso estava na lei. E quando o Deltan Dallagnol pediu a exoneração, não havia o PAD aberto. Pronto, acabou. A lei diz isso. Fala assim, não, mas ele tentou contornar a lei porque havia um procedimento anterior que poderia no futuro se transformar em PAD. Ora, isso não está na lei. Então, você precisa despir-se da toga, se candidatar a uma vaga de deputado e senador, e você vai legislar. Você vai lutar ali para emplacar uma tese sua, para alterar a lei, e a lei prever a inelegibilidade de quem é alvo de um procedimento anterior ao PAD. Se não, amigo, você está legislando para punir, que é a coisa mais perversa. Né? Porque assim, você é um cidadão, você vai parar o carro na rua, tem lá uma placa assim, você pode estacionar. Aí você vai e para, aí você é multado. Você fala assim, pô, mas como assim? A placa está aqui. Então o sujeito é membro do Ministério Público. Ele toma uma decisão de largar o Ministério Público. O que eu mantenho? Mantenho a elegibilidade e tal, beleza. O sujeito, na verdade, ele nem sabe, mesmo que ele tenha convite, nessa hipótese, ele nem sabe se um ano e pouco depois o partido ainda vai querer que ele dispute a vaga, se tudo vai conspirar a favor disso, se ele vai ter um sucesso na campanha que faça ele realmente oficializar a candidatura, etc. Então, assim, é uma coisa de adivinhação misturada com legislação, até porque é um desafeto do sistema. Então, o sujeito é punido. Então, assim, você tem esses abusos, né, de poder o tempo todo. Você lembra aquela... E aí o que acontece? A imprensa embarca em narrativas do tipo... Por exemplo, isso devia ser uma indignação nacional. O voto popular foi cassado. O voto popular foi tesourado. Não importa se você gosta ou não do cara. Aí qual é o negócio? Porque a Lava Jato teve excessos e não sei o quê e papapá. Digamos que você entenda que teve excessos, foi criminosa. O que isso tem a ver com essa cassação? A imprensa vai nessa. E aí começa assim, tudo que é negativo pro cara, começa a dar capa. A fuga. Mas também. Exatamente. A fuga. Você lembra da história da fuga do Deltan pros Estados Unidos? Sim. Eu tava com ele. Eu tava com ele. Fugiu, né, Madá? Fugindo, cheios de Pix. Cheios de Pix. O que acontece? Aquilo que a gente tava lá, a gente tava no Acton Institute. Segundos aqui pra ir. O banheiro, vai lá. Depois sou eu, hein? Eu também tô bebendo muita água. Enquanto a Madá comenta aí, ninguém vai reparar. A gente tava num evento do Acton Institute, que é um instituto de liberdade econômica e também de construção de sociedades virtuosas. Eles têm um congresso anual que chama Acton University. E nesse Acton University, você tem pessoas de todas as áreas do conhecimento, tanto da área econômica, quanto da área, vamos dizer, de filosofia, de história, de sociologia. Você tem grandes nomes lá falando, e também da área de liberdade religiosa. Isso, a gente tinha sido convidado, e é uma coisa que acontece todo ano, o Deltan já tinha ido. Isso são convites que são feitos com muitos meses de antecedência. Claro. Muitos meses de antecedência. Era uma coisa que tinha como checar que o cara não estava fugindo. A hora que a gente viu aquilo, a gente ria. Eu fiz uma coluna no UOL. Que, tipo, tava lá eu com o fugitivo. O que eu fiz é o seguinte, o jornalismo tem uma oportunidade de se mostrar melhor do que as tias do Zap e não tá fazendo, né? Porque aquele caso era muito fácil, mas aí volta aquela coisa. Se é o Deltan, tem que ser tudo contra o Deltan.
Tem que ser todo mundo contra o cara. E assim, hoje vai ser esse cara, amanhã vai ser o outro cara, depois vai chegar em você. Aí muda o governo, muda a direção de quem tá com a caneta e é isso. E chega em pessoas comuns. E, por exemplo, a gente está falando isso de pessoas que são muito grandes, né? Tem uma coisa que até eu estava lembrando hoje numa palestra que eu dei lá na Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Quando teve a votação do AI-5, no meu canal do YouTube tem um livro sobre isso. Tem um vídeo sobre isso. Um cara só votou contra, que é o Pedro Aleixo. E o Pedro Aleixo falou uma coisa muito interessante. Ele falou: o problema do AI-5 não é o que vai acontecer com a ditadura militar. O problema é o tanto que vai criar de tiranete. Claro. Porque quando você tem decisão assim da justiça e ninguém se mexe, isso começa a baixar. Para todas as instâncias, né? Para todas as instâncias. Então, por exemplo, de jornalista censurado, o Diego Scoteschi, do site Show Bastidor, ele já foi de várias revistas, jornais importantes. O Diego fez, uns tempos atrás, uma denúncia envolvendo corrupção, envolvendo problema de dinheiro, relacionada a um banco. Ele foi obrigado ontem a tirar do ar a matéria, e a matéria tinha fatos. A matéria era fatos, o próprio juiz diz na sentença. E tirar todos os tweets que ele fez sobre. Putz. A matéria, o juiz não fala em nenhum momento que ele mentiu. Ele foi obrigado a tirar isso, a tirar todos os tweets que ele fez sobre, e não pode fazer novas matérias. É um caso que não está assim no foco nacional, mas você entende? Cai para o juiz daquele jeito, ele acha que ele também pode meter o louco. Claro. E não adianta argumento. Então, assim, quando na cúpula, sabe aquela coisa de um exemplo arrasta? Isso já está virando uma realidade no Brasil. Porque as pessoas falam assim, não, isso aí é o Deltan, isso aí é o fulano, isso aí nunca vai chegar em mim. Vai. Porque na sua cidade vai ter um problema e o cara da sua cidade vai estar já metendo louco. Fala, eu posso, eu decido e pronto. E não vai acontecer nada, porque isso é uma coisa que se espalha, que a gente tem visto. Tá sendo endêmico, né?